Shalom, shalom, amados amigos e irmãos na fé, visitantes do canal. Que o Eterno siga nos abençoando grandemente. Que Yahushua nos dê da sua paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo entendimento. Vocês devem ter visto no título que eu coloquei Festa Junina Gospel. Mas a festa junina, ela é gospel? Será que existe isso? Antes de falarmos sobre esse tema, vamos ler uma escritura que está escrita no livro de Mateus, Matitiarro. Eu vou usar agora nessa ocasião a Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, está assim: E Jesus, e Yahshua, e Yahushua, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. Que passagem é essa aqui? Quando Yahshua, Yahushua, Yahshua é a forma resumida de Yahushua, porque Yah, de Aleluia, significa Yahu. Por isso, Yahushua. Yahshua significa Yahushua. Entenderam? Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo, ou esse estudo, e ainda não viu outros estudos desse canal, onde se fala o nome de Yahushua, é por causa do nome original do Salvador. Por isso, quando substitui o nome de Jesus por Yahushua, é para que você assimile o nome dele em hebraico arcaico, tá? Porque no hebraico moderno existe corrupção, alteração, e eles conhecem por Yeshua, o Yeshua, mas não é assim na forma arcaica, do hebraico arcaico. Então nessa passagem aqui, quando ele se retira e pega um barco e sai para um lugar deserto, apartado, afastado do povo, o povo percebe e o segue pelas cidades. Mas por que ele se apartou? Porque ele se isolou dos apóstolos e daqueles que o seguiam. Porque ele tinha recebido a notícia de que João Batista, Yohanan, João no hebraico moderno, ele tinha morrido, ele tinha sido decapitado. Por quê? Porque tinha ocorrido uma festa. Os Herodianos, toda a classe da família de Herodes e seus próximos estavam comemorando o aniversário de Herodes. E Herodes ficou encantado com a filha da sua esposa e pediu para que ela dançasse. E tinha prometido qualquer coisa para ela. E ela se fez e dançou. Ele achava que ela pediria algo precioso, tipo uma joia, ou algum poder no reino dele. Porém, ela não pediu nada disso. Ela pediu a cabeça de João Batista, porque antes ela já tinha combinado com a sua mãe que assim seria. A mãe dela tinha orientado ela. E ela, no entanto, fez o que a mãe tinha pedido. Pediu a cabeça de João Batista. Então temos que João Batista, como é mais conhecido, ele foi decapitado, ele foi morto. E quando o nosso amado Salvador aqui nessa passagem, ele fica sabendo disso, ele sente por seu primo, porque João Batista era primo dele, e se isola, se afasta até dos apóstolos, e pega esse barco, e vai para esse lugar que era afastado do povo, um lugar deserto. E no versículo 14 está escrito: E Yahshua, Yahushua, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Então temos que essa multidão seguiu. E ele, vendo essa multidão, que tinha muitos enfermos, doentes, e os curou. Não tem escrito aqui detalhes das curas que ele fez nesse momento, mas ele curou a vários. Foi uma obra maravilhosa, porque ele teve compaixão deles. Mas antes ele tinha se sentido comovido
pela morte do seu primo de primeiro grau, primo próximo dele, que era varão profeta, que foi enviado para preparar o caminho para que ele viesse. Aí você pode estar olhando eu com essa camisa xadrez, o tema do vídeo estar como festa junina, gospel, e eu de chapéu. Será que eu estou a caráter? Não. Por quê? Porque o nosso Salvador, ele não estava festejando. Ele sentiu pela morte de João Batista. Eles não comemoraram a morte de João Batista. A festa que existia e ocorreu foi o aniversário de Herodes. E o que eles fizeram? Cortaram a cabeça, o pescoço de João Batista, e deram a cabeça de presente para Salomé numa bandeja de prata. Então será que devemos comemorar a festa junina? Será que é uma festa? Será que foi uma festa a morte de João Batista? Ah, mas a festa junina não é essa passagem. Alguns podem dizer que não, porque a festa junina é um costume pagão. Eu não vou falar muito sobre o costume pagão da festa junina, mas existem países árabes que celebram até hoje, acendem fogueiras para afastar os maus espíritos, queimam alimentos, fazem oferendas, se lavam com as cinzas desses alimentos por proteção. É um costume pagão, são costumes pagãos. E eles até hoje fazem fogueiras no arraiá deles e também no arraiá gospel, no arraial. Porém, no arraial dos justos não existe nada disso, porque toda honra e glória é feita ao Criador. Mas as pessoas podem ter como costume cultural. Mas de onde vem essa cultura? Mesmo que alguns não façam como oferenda a ídolos ou em homenagem a ídolos, o costume é pagão. E quando você se detém nisto, você dá legalidade a esse costume e dá legalidade para que as pessoas não conheçam a verdade, sendo que na própria Bíblia temos várias festas por ordem do Criador que possuem simbolismo e contexto profético, e a maioria desconhecem elas, desconhece as profecias das 7 festas solenes do Eterno, o qual tem no canal uma lista de vídeos falando sobre essas 7 festas. Elas desconhecem porque ficam perdendo tempo com as festas que o mundo as ensinou, que o mundo ditou. Infelizmente, a maioria das pessoas estão acostumadas a festejar e folgar com o que o mundo dá para elas, porque não conhecem a verdade. Mas o nosso Salvador disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então não vou me deter muito sobre o paganismo da festa junina, porque são costumes pagãos misturados por causa do sincretismo religioso, que é uma mistura de religiões e de costumes de diferentes religiões numa coisa só na sociedade, como cultura para o povo. E se o sincretismo religioso está dentro da religião cristã católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, ela incentivou a humanidade a seguir essas festas, sendo que não existem nas Escrituras, porque as festas das Escrituras possuem um contexto simbólico e profético. Então vejam esse estudo que eu falei, vai estar na descrição, sobre as 7 festas solenes do Eterno. Agora existe a questão cultural sertaneja de pessoas que vivem no interior, que usam essa tipo de vestimenta, camisas em xadrez, calça jeans, né? Em fazendas, chapéu. Isso é normal da vida deles. Não quer dizer que estão seguindo um paganismo, ou porque na festa junina eles se trajam dessa forma. Então a pessoa pode vestir essas roupas em qualquer época do ano. Mesma coisa acontece com os alimentos, que nessa época temos também como comidas típicas dessa festa junina. E alguns cristãos evangélicos adotam também como uma festa junina gospel, por causa desses alimentos.
E aí assam milho e fazem os mesmos alimentos que nas festas juninas, que são consagradas a santos, né? Ou ídolos, para que você entenda. Ou seja, eles acabam fazendo as mesmas coisas. Porém, eles não se prostram e nem dedicam essas festas aos santos católicos ou às imagens de esculturas que eles inventaram, que eles criaram. Porém, seguem o mesmo costume pagão. Agora eu pergunto, festa junina gospel? Gospel é do inglês, que quer dizer boas novas ou evangelho. Ou seja, se a festa junina é um costume pagão, e o evangelho no hebraico é Bessorá, que quer dizer boas novas, significa a mensagem do Messias, as boas novas da salvação, festa junina gospel, festa junina boas novas da salvação, isso não existe, porque jamais o santo vai se misturar com o profano. O que é puro não vai se misturar com a impureza. E o Eterno não vai usar do paganismo para trazer as suas boas novas. Ele vai trazer as suas boas novas de uma forma pura e original, sem precisar de usar de paganismos. Então essas pessoas se vestem a caráter e dizem que é festa junina gospel, mas esquecem do Criador e esquecem do Salvador e do que realmente são as boas novas, para festejar, sem perceberem também a carne. E não é pretexto para evangelização. É uma comodidade para eles festejarem, porque parece que não sabem festejar, não sabem se reunir entre os irmãos, fazer uma ceia entre eles para falar do amor ao próximo e do amor do Criador, o nosso Salvador, por nós. Então eles aceitam essas festas que são impostas pelo mundo para se divertirem, mas estão alimentando a carne. Não quer dizer que você não possa comer milho, porque é época de milho. Você não vai consagrar aos ídolos. É a terra que dá, como está no Salmo capítulo 24, do Eterno de Yahweh é a terra e toda a sua plenitude. Porém, os pagãos, em todas as épocas do ano que tinham colheitas, eles dedicavam aquelas colheitas aos seus ídolos, os seus deuses. Então, por isso que na festa junina, que é dedicado a João Batista, eles falam festa de São João, eles têm e possuem comidas típicas. Você não deve participar dessa festa, porque eles consagram aos seus ídolos. É consagrado ao paganismo. Não quer dizer que você não possa fazer milho, bolo na sua casa, ou em qualquer época do ano. Mas quando você compactua com a festa junina, você está dando legalidade para o costume pagão, mesmo que você não celebre e não se curve aos ídolos. Mas você dá uma legalidade a esse costume. E aí as pessoas começam a aparecer, se mostrar com bigode, com roupa a caráter. Então onde estão as boas novas aí? Porque está escrito que não é para que sua carne se glorie, mas é para que o Eterno seja louvado. Então, como que funciona? Por que arraial gospel? Arraial evangélico? Porque gospel e evangélico, o evangelho é para trazer boas novas, e arraial, uma comunidade para comemorar uma festa junina e trazer as boas novas. Não, é as boas novas ou é festa junina, ou é de Elohim ou é do diabo. Ou você segue a um e se devota a um, ou despreza o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, a dois mestres. Então existe muito contexto errado aí, ensinado por muitos evangélicos. E no mundo também. Não quer dizer que você tenha que participar porque você não adora ídolos, você é evangélico, aí você tem que participar. Porque é um arraial gospel, não é uma festa junina comum. Mesmo sendo uma cultura do mundo, é uma cultura pagã. E não devemos seguir culturas pagãs. Existem culturas que devemos seguir e precisamos ser cultos. Somos racionais, mas não devemos seguir as culturas do mundo, que levam ao paganismo, ou que provém do paganismo.
Não quer dizer que você não possa comer ou fazer alimentos dessa época, dos alimentos dessa época, como o milho, que é o principal. Então, meus irmãos, alguns usam algumas escrituras, como vou ler essa aqui agora, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, onde está escrito: o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o versículo 7 para ficar um quadro mais claro. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou ler o 8. O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do Mestre Yahushua Mashiach. Então, o que ele está falando aqui, se referindo àqueles irmãos lá de Coríntios? Que era para eles preservarem o dom do Espírito Santo, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, que produz frutos do Espírito, quando a pessoa realmente é nascida de novo. Então alguns dizem que dançar um forró gospel, participar de uma festa junina gospel, de um carnaval gospel, por se divertirem e satisfazerem a sua carne, é avivamento. Porém, isso não é avivamento. Avivamento é a revelação da palavra. Avivamento é você sentir a unção do Ruach HaKodesh no seu coração, e do seu coração você falar com essa unção, e outros se despertarem a isto, darem aleluia, aleluia, louvado seja Yah, louvado seja o Criador Altíssimo. Isso é um avivamento, porque é compelido pelo Espírito Santo. Agora você se divertir dançando um forró, mesmo que diga que é para louvar ao Criador, são ritmos que satisfazem a sua carne, para alegrar a sua carne. Então algumas pessoas confundem aquela alegria da carne, porque eles se aparecem, eles se mostram a caráter, vestidos a caráter da festa junina gospel, ou para o arraiar gospel. Então, eles querem se mostrar, se divertir, passar um tempo com isso, embora alguns estão nisso porque não entenderam ainda o contexto das Escrituras, estão até persuadidos por outros e não são culpados por isso, embora não sejam inocentes. Mas conhecereis a verdade vos libertará. Não é para causar animosidade entre os irmãos, mas para que os irmãos não se detenham aos costumes do mundo, mas se voltem para o que o Eterno pediu. O nosso Salvador, quando descobriu que João Batista morreu, ele ficou comovido, tanto que se afastou dos próprios apóstolos. Agora as pessoas, no dia da festa junina gospel ou de São João, querem festejar. Será que é tempo para festejar, sendo que pessoas estão morrendo por aí festejando uma festa junina gospel? As pessoas vão cada vez mais ficar longe da verdade, desconhecendo as festas bíblicas que estão no livro de Levítico, por exemplo, no capítulo 23, e não vão entender quase nada do que o Eterno quer que elas façam e que elas entendam. Então, festa junina gospel não é para se celebrar, muito menos festa junina em comemoração a São João, no sentido de um ídolo que eles façam, um ídolo de pedra, ou de gesso, ou de pau, e no sentido também dos costumes pagãos, porque essa festa não existia como comemoração do aniversário de João ou do seu nascimento. Mas o que aconteceu em um episódio bíblico na vida de João Batista foi que ele foi decapitado por ter falado a verdade. E o nosso amado Salvador, o Cordeiro de Elohim, que tira o pecado do mundo, que limpa o nosso coração através da sua palavra, porque essa palavra, ela é água. E se essa água não te limpar pelo sangue do Cordeiro, mais nada te limpará nesse mundo.
Então devemos beber dessa água que nos limpa, porque o nosso Salvador, ele não comemorou a morte de João. Ele ficou comovido. E ficou mais comovido ainda quando ele viu que pessoas tinham seguido, enfermas, com problemas às vezes que a ciência, a medicina não pode solucionar. Ele curou a todos ali naquele momento, porque foi comovido por eles. Porque ele já tinha saído de uma comoção, que foi a morte do seu primo, João. Então, meus irmãos, é uma questão de conscientização, porque alguns querem usar também o versículo 18, onde está no capítulo 1 também de 1 Coríntios, e assim está: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Elohim. Então o que isso quer dizer? Que aquela mensagem, as boas novas que o apóstolo Paulo trazia e os apóstolos também traziam, pode parecer loucura para os homens. É no sentido daquelas boas novas que o Mashiach ressuscitou de dentre os mortos, em corpo físico e imortal. Isso pode ser loucura para alguns. Não tem nada a ver de usar essa palavra para fazer um carnaval gospel ou uma festa junina gospel e dizer que eles são loucos para o mundo. Não, isso é uma invenção humana. Faz parte do sincretismo religioso. Queira acreditar ou não. Não quer dizer que você esteja perdido, por isso você está celebrando o carnaval gospel ou a festa junina gospel na sua igreja. Mas você ainda tem tempo para ver a verdade e abandonar esses erros ensinados nas igrejas ou pelos líderes religiosos e seguir tão somente o nosso amado Salvador. Não quer dizer que você não tenha que ter comunhão com os irmãos, ouvir alguém, mas que o bom pastor, aquele que deu a sua vida por suas ovelhas, que deu a sua vida por você, que ele seja o seu pastor em primeiro lugar. E aí, realmente, você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará. Então, a mensagem do Evangelho são boas novas. E é loucura para aqueles que não creem. Mas não quer dizer que eu tenho que inventar um carnaval gospel para evangelizar e alegrar a minha carne e aparecer. Não quer dizer isso. Inventar isso para ganhar adeptos. A mensagem que ele diz que é loucura para os homens é que o Mashiach Yahushua ressuscitou em um corpo físico, imortal e glorificado. E ele em breve voltará. E o eterno Criador marcou o dia em que ele voltará e julgará toda essa terra. Essa mensagem pode ser loucura para eles. E não é inventando o carnaval gospel para que eles entrem, se divirtam e possam ouvir a verdade. Não. A verdade deve ser dita, sem invenção do sincretismo religioso, onde se mistura festas pagãs com a fé cristã, com a fé messiânica, com a fé judaica. Não é isso que o Eterno quer. O que o Altíssimo quer é que as boas novas sejam dadas, mas sem o sincretismo religioso. É isso que ele quer. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe. E até os próximos vídeos.